Tive a oportunidade de conhecer o João, espero, Sr. Secretário de Estado, que me permita a informalidade de o tratar pelo nome próprio. Não sei, não tenho outro nome. E desde muito cedo, que quando conheci o João, percebi que o João, para além de ter um registro muito descontraído e próximo, era de um pragmatismo e de um foco na ação, do qual eu pessoalmente acho que precisamos imenso na educação e na política em Portugal. O João é licenciado em Linguística pela Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, em 1994, doutorado em Linguística pela Leiden University, Holanda, em 1998. Parte dos seus estudos de doutoramento foi feita no MIT, no Massachusetts Institute of Technology, uma grande e conceituada escola dos Estados Unidos. Foi ainda presidente do Conselho Científico das Ciências Sociais e Humanidades da Fundação para a Ciência e Tecnologia, presidente da Associação Europeia de Estudantes de Linguística, da Associação Portuguesa de Linguística e consultor científico do Plano Nacional de Leitura do Ministério da Educação. Um longo e vasto currículo. Do convívio com ele, percebi que, tal como eu, é um apreciador de fado. E pela pesquisa que fiz, também percebi que é escoteiro desde 1982, tendo feito parte do corpo dirigente do CNN, do Centro Nacional de Escutas, o que certamente terá contribuído para a sua visão do mundo e em especial da educação para o empreendedorismo, pois como dizia Robert Baden-Powell, "The Scoutmaster teaches boys to play the game by doing so himself." Em português, o mestre escoteiro ensina os rapazes a jogar o jogo, incentivando-os a fazerem as coisas por eles próprios. Nascido a 4 de setembro de 72, é atualmente secretário de Estado Adjunto de Educação, tendo sido antes, entre 2015 e 2019, secretário de Estado de Educação. Desde 2012 é professor catedrático do Departamento de Linguística da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, onde leciona desde 1999 e da qual foi diretor entre 2012 e 2015. Gostava de convidar aqui o Luís Aguiar, que está aqui connosco, presidente da direção da Junior Achievement de Portugal, a ligar a câmara e o seu microfone e dar boas-vindas oficiais ao Sr. Secretário de Estado, João Costa. Luís, estás aí? Estou aqui, não sei se estão a ver e ouvir. Estamos, sim senhor, força. Muito bem. Bem, então em primeiro lugar, boas-vindas. Eu quase que diria professor João Marcos Costa, mas enfim, nesta lógica de informalismo, e eu também tendo trabalhado 25 anos numa entidade americana, sou bastante informal e portanto gosto de tratar as pessoas pelos nomes. Portanto, João Marcos Costa, muito obrigado pela sua participação e disponibilidade nesse, às vezes imagino, na sua difícil agenda, mas é sempre bom ter pessoas com o seu calibre a participar nestas talks de sexta-feira de fim de tarde. E a talk hoje em particular é de bastante relevância para nós e que nos vai com certeza ajudar inclusivamente no nosso posicionamento no mercado da educação em Portugal. E no fundo o talk é sobre o que é o empreendedorismo na educação em Portugal. Eu acho que de facto tem uma relevância bastante importante para a JAP, para os seus stakeholders, os associados, porque no fundo pode-nos ajudar a posicionar neste segmento muito relevante da educação. E há aqui dois temas que eu acho que são interessantes e até depois lançaria com certeza nas perguntas do Frederico, estarão com certeza presentes, mas que eu acho que de facto a educação está a mudar, aliás, não só na sua infraestrutura, e basta pensar na pandemia, que de facto tivemos que mudar de um mundo da infraestrutura da escola para uma infraestrutura digital, e no caso de Portugal da telescola, ainda me lembro das telescola de há muitos anos, mas também eu acho que também é muito importante nestas novas capacidades que a educação tem que proporcionar aos alunos para os novos desafios profissionais que aí se avizinham, porque o mundo está a mudar muito rapidamente. Aliás, vimos também agora nesta questão da pandemia como isto está a mudar, mas já vinha de trás aquele movimento da robotização, da inteligência artificial, da digitalização. Tudo isto vai mudar, vai criar novas capacidades, novas necessidades e de facto a educação tem que se adequar a esse novo mundo. E eu gostava depois, no fundo, que o João falasse um bocadinho sobre isso. E na relação do empreendedorismo, na importância disso no empreendedorismo, nós nunca nos podemos esquecer que na Europa, mas em particular em Portugal em particular também,
85% do tecido empresarial português são PMEs. E essas PMEs foram todas criadas por empreendedores, no fundo. Foram todas as pessoas que lançaram os seus próprios negócios. E, de facto, a nossa economia, enfim, é evidente que é muito importante termos grandes empresas em Portugal, temos grandes multinacionais, mas é muito importante as PMEs. De facto, são muitas geradoras de emprego, são muito criadoras de novos produtos, novas soluções e, de facto, dar capacidades de educação aos nossos jovens, no fundo estamos a criar novos empreendedores e no fundo estamos a criar, se calhar, as novas empresas do futuro que vão contribuir para o famoso PIB, chamamos assim. Eu calava-me agora, porque acho que agora é mais importante ouvir o João do que propriamente a mim, mas muito obrigado mais uma vez e boas-vindas. Bem, como corro sempre o risco de ter algum ex-professor meu a assistir, vou direto ao assunto. Sempre fui um aluno, exceto a educação física e a trabalhos manuais, portanto o protótipo miúdo dos óculos, mas sempre fui um bocado mal comportado. Portanto, se fosse hoje, se calhar estava com um rótulo qualquer de hiperatividade ou de qualquer coisa, ainda bem que não o tive, mas pronto, era esse o quadro. Um bocado criativo demais às vezes. Obviamente que acho que faz falta um linguista em cada lar português, mas não, eu acho que só é claro que a comunicação é essencial quando estamos nas mais variadas funções e também comunicar com clareza e se quiseres, uma das minhas descobertas na vinda para estas funções é que comunicar é mesmo muito difícil, porque uma coisa é comunicarmos assim os dois numa conversa, outra coisa é fazer uma comunicação que tem de ser sintética, efetiva, e é difícil, e isso vamos ganhando competências quando estamos nas funções, não sei se ganhei aí, mas algumas competências nessa esfera, mas sim, é difícil, não é? E nós temos perfis múltiplos, não é? E o que é importante é termos equipas que se complementam para quando um pensa, outro faz, outro fala, outro trava e pronto. Bom, eu acho que nós, às vezes, também somos frutos das circunstâncias, não é? Eu queria muito ser escoteiro quando era miúdo, porque achava, lia os livros do Pato Donald, com os escoteiros mirins, tinha muitos amigos escoteiros, e foi engraçado, e é engraçado porque ainda hoje contei essa história, que é num dia em que a Madre Teresa de Calcutá vai a Setúbal, onde eu cresci e morei sempre, que os escoteiros estão lá a fazer uma série de coisas e eu junto-me a eles. E depois, ao fim da ida dela lá, eu já estava escoteiro. Depois tenho muita noção que o escotismo, que às vezes quem não o conhece vê aquilo como uma coisa estranha, porque de facto é esquisito, as pessoas se vestem, não sei o quê, mas alguns pensam que são resquícios de outras coisas, das sociedades portuguesas, etc., para não ter nada a ver com isso, muito antes pelo contrário, na maior parte dos países com regimes totalitaristas o escotismo foi proibido e também aqui no tempo de Salazar se tentou a ilegalização do escotismo. Mas é uma escola muito interessante, porque foi lá que eu fui desafiado a muita coisa que achava que era incapaz de fazer, não é? Subir a montanha com a mochila às costas, eu era tal que era mau a educação física, não é? O desenrascar, eu às vezes, pois certamente entraremos no empreendedorismo, mas
Eu dizia muitas vezes que não há nada mais empreendedor do que chegar a um campo que não tem nada e ao fim do dia ter uma mesa feita, uma cozinha em lenha com segurança, tenda montada, etc., com os recursos que estão ali disponíveis à mão. Não é? E depois, muito cedo também, com 18 anos, fui chamado a ajudar na atividade dos mais novos. Trabalhei sempre com os lobitos, os mais pequeninos, são assim a minha praia. E pronto, e aprendi muito ali no que é a minha vida e tive responsabilidades lá no agrupamento, fui chefe regional de Setúbal, teve para o governo. E isto parece não ter nada a ver com o resto, mas há uma dimensão de serviço, de entrega às causas que eu acho que vem também muito daí. Neste quadro todo sempre fui um homem das letras, digamos assim, tinha um perfil estranho que era, gostava imenso de gramática e de línguas estrangeiras e de tudo, e adorava matemática. E quando tive de fazer escolhas foi muito difícil escolher humanidades porque não tinha matemática. Agora já é possível ter várias variantes e permeabilidade entre cursos, mas fui parar a esta área que eu não conhecia de todo. Foi assim um curso que era recente na altura, o curso de Linguística, e em que eu percebi que tinha ali uma boa combinação, que é o aspecto formal da língua, porque eu sou um leitor compulsivo de literatura, não consigo adormecer à noite sem ler umas 50, 100 páginas de um romance, me sai caro também, mas gosto da fruição, não gosto tanto da parte de discussão sobre o que estou a ler. E ali mantive nesta área, depois fui em Erasmus, fui das primeiras gerações de Erasmus para a Holanda, fiquei por lá, com os Estados Unidos pelo meio, e já de volta a Portugal começo a ser, por circunstâncias várias, a participar em várias iniciativas em que era chamado como especialista em linguística, sobretudo na área curricular do português. Investi imenso no estudo sobre educação, sobre a política educativa, sobre o desenvolvimento curricular, etc. E fui tendo uma participação cada vez mais ativa e acho que é por aí, para além dos meus gostos e pertenças partidárias e outras dimensões, é por aí também que venho parar estas funções, penso eu. Não, estava longe disso, mesmo muito longe, estava lá no meu cantinho na faculdade, mas pronto, na altura, vou recordar o ponto em que estávamos depois de um governo do qual eu fui muito, muito crítico, pela visão em muita coisa, e em particular na visão sobre educação, uma espécie de regresso ao passado em várias frentes, e também me entusiasmei com a geringonça, com a aliança parlamentar à esquerda na altura, que foi bastante inovadora, bastante inesperada para muita gente e também surpreendente nos seus resultados para muita gente, e portanto atirei-me para a coisa. Bom, nós temos, não foram as prioridades que eu defini, foram as prioridades que estavam definidas no programa de governo nessa altura e agora, e com o qual eu me identificava plenamente, mas as prioridades foi a identificação daquelas que são as prioridades, a nosso ver, essenciais no sistema educativo, ou seja, nós sabemos que Portugal tem uma história de sucesso na educação. Às vezes há
há um certo discurso do antigamente é que era e o antigamente isto, e eu já tenho estado em debates dessa natureza, em que convido as pessoas só, às vezes digo, olha, vá ao site da Pordata ver as estatísticas pós e pré-democracia e depois conversamos, não é? Porque de facto nós demos saltos a uma velocidade muito grande, qualitativos enormes. Basta olhar para taxas de escolarização, para os índices de literacia, para o analfabetismo. Em Portugal tínhamos 26% de analfabetos. Há cerca de 20 anos, quase 30, tínhamos 50% de abandono escolar antes do 9º ano. Tínhamos uma percentagem mínima de jovens a irem para o ensino superior. E conseguimos de facto muito, e muito por muitas frentes, por algumas ideias de governos, pelo investimento muito grande no nosso corpo docente, em termos de formação, de qualificação, com o seu enorme profissionalismo também, porque há muito esta coisa que é, parece na educação tudo é mau. Os alunos são maus, os professores são maus, os pais são maus, os ministérios obviamente são maus, tudo é mau, mas depois temos uma trajetória bastante positiva e sobretudo consistente, ou seja, mesmo com mudanças entre governos, etc., vamos tendo indicadores muito consistentes no seu progresso. Contudo, temos, e tínhamos bem identificado, algumas dimensões em que tínhamos de caminhar mais depressa, digamos assim. Por um lado, falamos muito de sucesso escolar, tínhamos em 2015 acabado de ter a escolaridade obrigatória há 12 anos em pleno, mas às vezes esquecemos, isto vai-me permitir depois uma ponte com a tua questão concreta, às vezes esquecemos de perguntar, sim, sucesso, mas o que é sucesso? O que é ter sucesso? E reduzimos isto a uma nota, não é? E se formos pelas notas, eu uma vez também tive um 4 em Educação Física, nunca percebi como, portanto, eu não sou aquilo, não é? Isto prende-se com várias coisas, com debates que eu entendo que eu entendo que deve ser tido sobre o que é o acesso ao ensino superior, como é que ele é feito, porque às vezes esvazia depois algumas das intenções que nós temos, mas este sucesso passa por duas dimensões. Uma dimensão que é a garantia de que a escola cumpre uma função essencial e se perdermos o rumo dessa função essencial, nós corremos o risco de estarmos iludidos com a qualidade do sistema educativo, que é ser elevador social. Ser a única, termos a consciência que é a única esperança que muitas crianças e jovens têm para sair da pobreza, para aspirar a uma vida diferente. E em Portugal, como no resto do mundo, mas em Portugal até de uma forma um pouco mais acentuada, a condição socioeconómica das famílias e a qualificação dos encarregados de educação é um grande preditor de sucesso. Portanto, e daí este ter sido, tanto na legislatura anterior como nesta, o grande foco da nossa ação e fazer tudo convergir para que haja mais alunos com sucesso escolar. E isto, repare, eu faço sempre questão de dizer, isto não é uma questão estatística, ou seja, se amanhã acordarmos com 0% de insucesso, mas os alunos não tiverem aprendido, falhamos na mesma. Portanto, o que está aqui é uma questão de inclusão, por um lado, e qualidade das aprendizagens. E quando falamos de inclusão, estamos a falar, e esse também foi um caminho que fizemos, e com legislação que entretanto já está aprovada na área da educação inclusiva, entender que, de facto, se a escola não chega a todos, então a escola não chega enquanto definição. E entender que, e até quando voltar à minha vida normal, em que também sempre trabalho há muitos anos na formação de professores, eu saio daqui também com uma autoavaliação do meu trabalho enquanto formador de professores. Nós às vezes formamos para dois perfis, que é ou o aluno ideal
que é aquele que não está lá, ao aluno médio, que também não está lá porque é a média dos outros todos. E ao fazermos isto, às vezes em alguma standardização, nós deixamos de olhar para as diferenças que estão na sala de aulas. Não é? Nós, felizmente, temos um mundo e um país cada vez mais diferente. Não é? A norma hoje, na maior parte das nossas escolas, quando eu era miúdo, e quando tu eras miúdo era assim, é haver falantes de outras línguas na escola. O português não ser a única língua. E isto pode ser visto de duas formas. Ou é um problema e desistimos, ou temos de encontrar estratégias, programas para que isto possa ser integrado e até tirar o bom fruto de haver muitas línguas a ser faladas numa escola. Porque ativa níveis de, agora é o linguista outra vez, níveis de consciência linguística que são muito úteis até para o desenvolvimento da nossa própria proficiência na nossa língua. Portanto, esta preocupação, uma preocupação em ter uma escola com sentido também na área da cidadania, ou seja, passar 12 anos na escola e chegar ao fim e não ter noção de se vale a pena votar ou não, não tem nada a ver com o partido em que se vota, embora eu tenha ideias, mas com achar que é irrelevante a participação democrática, não ter consciência da nossa ação sobre o clima, entender que tanto faz isto ou aquilo. E por isso também quisemos, a par dos diplomas de currículo de inclusão, lançar uma estratégia de educação para a cidadania, reintroduzir cidadania no currículo, com várias áreas de intervenção. Uma delas é o empreendedorismo, como um dos domínios que pode ser trabalhado nesta área, mas fazê-lo de uma forma que não é apenas mais uma disciplina no currículo, mas sim uma estratégia de práticas em contexto escolar. Desde logo uma prática fundamental que também instituímos, que é dar voz aos alunos, ouvir os alunos, porque nós não podemos querer, por um lado, mais participação democrática dos jovens e, por outro lado, dizer que nós nestas audições a alunos, fui uma vez a uma escola, até foi uma atividade do Conselho Nacional de Juventude, numa celebração de 25 de Abril, de ensinar a Constituição, de tornar os alunos conscientes, e fui a uma escola e estava com alunos pequeninos, quarto ano, e estávamos a discutir o que é que se podia fazer antes da Constituição e o que é que não se pode fazer, e há uma aluna que diz assim, eu disse assim, vocês aqui como é que é? Os professores não estão aqui a ouvir, como é que é lá na aula? O professor é um professor adorável. É uma coisa democrática ou é uma ditadura? E há uma miúda que diz uma coisa extraordinária, diz assim, é uma democratura, que é o professor pede a opinião e depois ele decide. E depois estivemos ali a explorar um bocado este conceito de democratura. Isto implicou também a elaboração de documentos de referência. Eu queria chamar aqui a atenção para um em particular, que é o perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória, que é o grande organizador do currículo neste momento, em que, de facto, nós introduzimos como competências essenciais a desenvolver dimensões como a resolução de problemas, o pensamento crítico, o pensamento criativo, a autonomia e responsabilidade e o desenvolvimento pessoal, o trabalho cooperativo, a interação como áreas essenciais, que não são desta, nem daquela, nem de outra disciplina, são todas, porque são dimensões que se trabalham e que se exploram em várias vertentes e também em lógicas interdisciplinares que introduzimos com a flexibilidade curricular e com o aumento da autonomia das escolas. E porquê? Porque
agora indo muito diretamente à questão do empreendedorismo e do seu papel. Eu sou daquelas pessoas que a dada altura vivia com uma grande emberração com a palavra empreendedorismo, porque ela foi apropriada ou sequestrada para uma visão do mundo, por vezes, que era só interessa o que gera um valor de negócio, o suporte educativo do capitalismo selvagem andava ali perto, não é? E isso tem consequências que, esticadas ao limite, alimentam alguns discursos que levam os jovens a não pensar que o direito ao trabalho é mesmo um direito e acharem que se não têm trabalho a culpa é deles que não fizeram o suficiente para ter trabalho. Isto tem consequências bastante complexas em termos daquilo que é uma organização de uma sociedade. Nós, nesta pandemia que estamos a viver, entendemos a relevância enorme da cooperação. Mas se eu implanto no meu cérebro esta ideia de que eu só tenho direito se fizer alguma coisa por esse direito, que não há uma sociedade, um Estado, um pacto social que garante direitos também e sobretudo na área do trabalho, eu posso desistir desta participação comunitária, porque se eu sou responsável por mim, os outros que sejam responsáveis por cada um por si e deixamos de ter sociedade. Agora, se nós conseguirmos ressuscitar o significado pleno da palavra empreendedorismo, nós vemos que, e não o associar apenas a uma lógica de negócio, mas sim a uma lógica de criação de valor, e que pode ser valor artístico, valor relacional, valor no crescimento conjunto, nós vemos estas competências que estão no perfil dos alunos a poderem, a beneficiarem do conceito mais abstrato e não resgatado pela ideia do negócio e da criação da empresa apenas, a servir esse propósito, mas a servir muito mais. Reparem, nós quando pensamos nas questões de sucesso escolar, temos sempre a noção de que estamos só preocupados com o resultado, não é? Se há nota, se não há nota, é isto, é aquilo. Nós muitas vezes temos uma preocupação tão grande com a resposta certa que ainda não temos noção se o aluno percebeu qual é a pergunta. E por vezes ajudar a fazer perguntas é a melhor maneira de obter respostas certas. O que cruza, obviamente, com este pensamento crítico de que falávamos, esta dimensão da resolução de problemas, o estimular a curiosidade. E a curiosidade e o reconhecimento do saber e do conhecimento como chaves para essa tal cidadania. Nós vimos isso agora durante a pandemia. O que fomos inundados nas redes sociais, aqui e ali, naquelas pseudo-jornais, de informações sem qualquer credibilidade científica sobre o vírus, sobre como contaminar os vírus, sobre o que é que aconteceu na China, não sei o que, eu sei o que mais. Se eu não desenvolver competências de crítica, de análise, de fazer perguntas, fazer as perguntas certas, etc., eu sou facilmente dominado por isto. Eu ando obcecado com uma coisa há quase 2 anos, li no jornal, no Guardian, sobre o crescimento dos chamados terraplanistas, que é um crescimento muito grande que está a haver por todo o mundo, das pessoas que acreditam que a Terra é plana. E quando se lhes pergunta, o que dizia esse artigo é, quando se lhes pergunta onde é que foi buscar essa informação, a fonte principal é o YouTube. O que significa que não é, na questão do Luís Aguiar, não é por estarmos mais digitalizados, com muito mais recursos à nossa volta, que somos necessariamente mais conhecedores, e a escola tem aqui um papel fundamental enquanto instrumento de validação da informação que é disponível. Portanto,
há aqui uma influência direta, não é? Também numa tentativa de recuperar tudo o que a noção de empreendedorismo tem de bom, mas não em termos de confinamento, não a confinar a um domínio específico que é aquele, é mesmo ser empreendedor. O empreendedorismo não começou agora, começou com o tipo que se lembrou de juntar uns pauzinhos para ver se conseguia reproduzir o fogo, o trovão, e gerou, começou com os grandes pensadores na filosofia antiga e com todos aqueles que conseguiram ser disruptivos a dado momento. E no fundo é isso, é termos uma escola que ajuda não apenas a reproduzir o que já sabemos, não é? Mas que ajuda a construir valor em todas estas dimensões. Só mesmo para terminar, desculpa, Frederico, nós temos por vezes eu dava às vezes este exemplo em aula com os futuros professores de português que tinha à frente. Achamos importantíssimo a dimensão da oralidade, começaste por aí, o comunicar, não é? E eu dizia-lhes às vezes, porque a oralidade é um domínio específico do português, dizia, reparem na situação típica de uma sala de aula. O professor faz uma pergunta, o aluno tem de responder. Mas em termos comunicacionais e em termos até de desenvolvimento do que vai acontecer, nós temos ali uma situação completamente bizarra, que é, quem faz a pergunta já sabe a resposta. E quem tem de responder, às vezes não faz a mínima ideia de qual é a pergunta, quanto mais a resposta que tem de dar. E, portanto, isto convida-nos, de facto, a diferentes formas de trabalhar. Vamos lá ver, nós temos, é um dos temas na Estratégia de Educação para a Cidadania, mas eu penso que, e foi isso também que tentei transmitir, e é muito o trabalho de proximidade com as escolas, quando nós resgatamos o termo e o colocamos nestas dimensões que são características daquilo que se fala quando se fala de empreendedorismo, seja qual for o seu fim, portanto, este olhar integrado destas competências transversais que estão inscritas no perfil dos alunos, e depois temos legislação consequente que estimula a aprendizagem interdisciplinar, a resolução de problemas nas disciplinas, o trabalho de projeto como metodologia, mais do que, eu estou aqui, os meus olhos circulam entre o bate-papo do Zoom e o live do Facebook. Até estava a ver aqui duas questões contraditórias que se calhar fazem depois aí um debate sobre o papel dos exames no meio disto tudo, depois posso abordar se quiserem, mas via, portanto, há aqui uma dimensão que é sobretudo metodológica, mas estava também a ver aqui uma questão sobre as horas para a língua estrangeira. Nós temos, organizar um currículo tem esta complexidade que é, e quando começámos também a trabalhar, e num trabalho muito produtivo e muito bom com as associações de professores, há um primeiro momento em que, quando fazemos um levantamento de como está o currículo, cada área do currículo entende que precisa de mais uma hora na semana e depois todos dizemos que os miúdos têm horas a mais na semana. Portanto, há aqui uma dimensão muito grande que é conseguirmos, exatamente nesta lógica de falarmos, cada vez mais, e há muitos passos dados nesse sentido, cada vez mais nós termos um foco em dimensões metodológicas que permitem cobrir as mesmas questões. Vou dar um exemplo concreto de coisas que aconteceram durante este período de encerramento das escolas. Tivemos algumas escolas, tive notícias de algumas escolas, que pegaram exatamente na pandemia como tema para organizar este período de aprendizagem em que estiveram à distância. E entender esta pandemia é entender biologia, é entender demografia, é entender filosofia, questões éticas e morais, é entender matemática para ver o que é uma curva exponencial, etc. E por isso aqui desperta-se a curiosidade, mete-se a atualidade nos temas que se dá a aprender, e depois, agora não neste particular, mas já tivemos
outros casos em que esta abordagem ao currículo, que está neste momento legitimada na nossa legislação, serve para pensar questões concretas que, por exemplo, na comunidade importa resolver. Eu lembro-me de uma escola onde havia um problema de cheiro da indústria e os alunos fizeram um projeto para levar ao Presidente da Câmara propostas de solução para a questão, com os seus conhecimentos da física e disto e daquilo, da economia também, juntaram-se com os estudantes de economia para apresentar propostas de solução. Depois temos uma área que ainda não referi e que é absolutamente tonto da minha parte não a referir, que é toda a área do ensino profissional e do ensino artístico. O ensino profissional, infelizmente, é pouco conhecido e se toda a gente conhecesse mais, apesar dos nossos esforços de divulgação, ia ficar boquiaberto com a qualidade do que se faz na generalidade das nossas escolas profissionais, dos nossos cursos profissionais. Nós trabalhamos com muitas delas e somos testemunhas disso, há muita qualidade. Exatamente. Olha, nós temos, e eu estava a brincar com esta observação sobre as duas questões contraditórias sobre exames, nós parece que temos uma obsessão com pontos de avaliação final, quando a finalidade da escola é aprender. Eu não estou na escola para ser avaliado, estou na escola para aprender e depois a avaliação é um momento que deve refletir isso. Nos cursos profissionais, onde nem há exames, há trabalhos para as provas de aptidão profissional e já agora no ensino artístico especializado para as provas de aptidão artística, de uma complexidade muito superior, por vezes, àquilo que é feito num exame de hora e meia. E em que estas dimensões são exploradas, não é? Já assisti a várias provas de aptidão profissional pelo país, com projetos de domótica complicadíssimos, com alunos a programar e a fazer aplicações e pequenos robôs, fornos que são ativados por diferentes vias para controle do calor, etc. E há aqui até uma das experiências até muito bonitas que tive foi no Chapiteau, escola de circo, ir assistir a uma prova final de curso em que, na minha inocência, eu ia assistir a um espetáculo, eu gosto muito de circo, ia assistir a uma, que foi muito bonito, mas depois assisti ao júri e assisti ao processo que aquelas alunas tiveram para chegar àquele espetáculo. Tiveram de trabalhar dimensões orçamentais, tradução de textos, critérios de seleção de textos, toda a parte cenográfica, a comunicação e a sustentabilidade financeira do espetáculo que estavam a criar, e depois tiveram um júri de profissionais destas áreas todas a esmiuçar aquilo que eu dizia, não queria assistir a esta defesa porque eu estava tão maravilhado com a performance e agora vêm estes senhores dizer que podia ter sido melhor aqui e ali, e isto é muito subvalorizado por vezes quando se olha para o sistema educativo. E por isso até juntando estas duas questões que estão aqui em causa, não vale a pena nem endeusar exames, nem diabolizar exames. Ou seja, a ideia de que os exames são panaceia para tudo é equivocada, porque muitas vezes os resultados dos exames simplesmente reproduzem as assimetrias que já existiam à entrada. Isso por um lado. Por outro lado, o exame é um objeto limitado de avaliação. Não avalia o processo, não avalia dimensões que não são avaliáveis em formato de exame, como isto acontece nestes exemplos que dei do ensino profissional, mas vamos lá ver, eu diria que por outro lado há uma percepção de que os exames condicionam tudo, que também não é verdade, porque há exames em 2 anos, só sobre algumas disciplinas, e depois há o tempo curricular para tudo o resto. Eu penso que a questão está mais no acesso ao ensino superior do que propriamente na existência de exames. Vamos lá ver, eu não me parece, numa acessão tradicionalista de currículo, que fizesse sentido dizer assim, há uma parte
do currículo, que é educação para o empreendedorismo. Acho que isso não faz sentido, porque a seguir a isso vem a definição de conteúdos específicos da educação para o empreendedorismo, e em vez de estarmos a trabalhar no resgate do sequestro, até podemos estar às vezes a aprofundá-los. O que nós temos tentado induzir é que as metodologias de trabalho nos diferentes campos disciplinares beneficiem destas competências que estão também associadas à educação para o empreendedorismo. Falaste, por exemplo, do ser relegado para a flexibilidade curricular. A flexibilidade curricular é dar às escolas a possibilidade de trabalhar o currículo de formas diferenciadas, fundindo disciplinas, trabalhando com mais instrumentos instrumentos muito diferentes de avaliação, ter aulas que são fora da escola, um desenvolvimento de projetos, mas é sempre currículo. Ou seja, nós não estamos na antiga área de projeto em que tínhamos, nas suas más implementações, porque a coisa estava bem pensada, mas teve algumas más implementações, que é, há o currículo a sério e depois há um momento que é o projeto. Não, o projeto é a metodologia que se sobrepõe ao currículo para que os alunos aprendam melhor e desenvolvam competências de âmbito mais alargado. Bom, eu acho que, de certa forma, é na continuidade do que já existe, ou seja, vocês têm um conjunto já muito amplo de parcerias com as escolas, a estratégia de educação para a cidadania nas suas diferentes vertentes, nas suas diferentes áreas de atenção, de incidência, seja a participação democrática, seja a educação ambiental, a educação para a sustentabilidade, a igualdade de género, uma série de outras dimensões, pressupõe dois aspectos que são fundamentais. Um é a chamada abordagem old school, que é ter toda a escola como um espaço de cidadania. Não faz sentido eu ter grandes preocupações com o ambiente e depois não ter onde separar o lixo na escola, não é? Ou ter umas boas aulas sobre participação democrática, mas depois os delegados de turma nunca serem envolvidos numa auscultação sobre como é que as coisas acontecem na turma, numa assembleia de turma que se realiza pontualmente. Portanto, isto significa que essa é uma dimensão. A outra é apostar em parcerias, ou seja, parcerias na comunidade, parcerias, e isto já é um grande histórico de atividade neste sentido na escola. Lembro sempre as questões da prevenção rodoviária, por exemplo. Sempre tivemos a intervenção da polícia, da GNR, a ir às escolas fazer a sua escola, para no momento em que nós trazemos estes problemas do mundo real para dentro da escola, os professores já estão há muitos anos transformados em canivetes suíços que conseguiam resolver uma série de coisas ao mesmo tempo, para além daquelas para que foram formados, porque de facto há esta função social da escola. Agora, não podemos ter também a imposição sobre os professores de serem especialistas em todos os temas de cidadania, e por isso é importante fazer estas parcerias para chamar à escola aqueles que podem dar contributos. Eu tenho assim alguma vaidade na iniciativa Voz dos Alunos e o quanto conseguimos trazer representantes dos estudantes também para a discussão sobre as políticas educativas. E não só conseguimos fazê-lo aqui, conseguimos ter práticas hoje nas escolas de ter conselhos consultivos de alunos, há uma escola que tem um diretor adjunto que é um aluno, um adjunto do diretor que é um aluno, momentos regulares da auscultação dos alunos. Isso parece-me um ganho também quando pensamos nestas dimensões que temos estado aqui a falar.
e sobretudo temos conseguido influenciar na OCDE, que num projeto muito grande com muitos países participantes sobre o futuro da educação, tivéssemos, a partir da experiência portuguesa, criado um grupo de trabalho, que tinha 2 grupos de trabalho, eram os decisores e eram os parceiros, onde estão redes de escolas, onde estão iniciativas como a vossa, e criámos um 3º grupo de trabalho só com estudantes. E isso tem sido um ganho imenso para esta reflexão global sobre como se aprende, o que é que se aprende, o que é que faz parte de tudo isto, não é? Eu acho que nós temos, desde as nossas memórias enquanto alunos, aquilo que vemos que é a eficácia na educação, e esta pandemia, eu acho que, espero que passe depressa, mas espero também que algumas coisas que muitos de nós dizíamos há muitos anos e que não eram tão valorizadas, em particular pelas famílias, por vezes, se tenham tornado muito mais evidentes. Em primeiro lugar, o que é o próprio trabalho dos professores, não é? Porque os professores, eu lembro uma vez, enquanto encarregado de educação, uma turma de um dos meus filhos, havia um professor que não funcionava, não é? E na reunião de pais só se falava desse professor. E eu, às tantas, pelo dedo no ar, disse: desculpa lá, só 10 minutos, podemos falar dos outros que são tão bons. Porque há aquele efeito do quadro e da tela, não é? O quadro maravilhoso tem um buraco, de repente só estamos a olhar para o buraco da tela e não estamos a olhar para o que é bom à volta. E, de facto, nós temos um corpo de profissionais muito, muito dedicado, muito empenhado nesta missão que é levar conhecimento, mas é levar conhecimento a pessoas de carne e osso, que têm histórias difíceis, que às vezes estão tão tristes e não sabemos porquê. E portanto, quando eu há bocado a brincar dizia que o professor é um canivete suíço, não é só por todas as tarefas que tem de fazer, mas é que há uma consequência da instituição de uma escola democrática e aberta a todos, que é, neste momento, nós temos na escola os que querem estar lá e os que não querem estar lá. Temos na escola alunos que chegam motivados e alunos que chegam desmotivados. Temos alunos que vivem situações pessoais que às vezes nem sequer nos atravessa o espírito. Chegam-nos crianças com necessidades básicas por cumprir. E a escola é, por um lado, um corretor de assimetrias, ou deve ser um corretor de assimetrias, mas é também, muitas vezes, um espaço de respiração para estes alunos. Encontrarem alguém que lhes sorri, que lhes fala como deve ser, e é aqui que nós vemos que, e eu dizia, esta pandemia tornou várias coisas evidentes, e se alguma evidência muito forte temos, é que não há computador do mundo, Zoom, qualquer coisa que substitua uma relação que é mais eficaz quando é presencial. E quanto mais novos são os alunos, mais isso é evidente. E o que é que isto significa? O que é que isto significa em concreto? Isto significa no concreto que alguma intervenção, que até com a criação do programa de tutorias, que agora vai ser alargado no próximo ano letivo para chegarmos a mais alunos, aquele programa é um programa, não é centrado numa tutoria que é o ir à explicação, aprender mais, é uma tutoria que pretende desenvolver muito competências sociais, competências emocionais, competências de organização, porque nós temos crianças que chegam à escola nos primeiros anos já convencidos que não vão conseguir. E como estão convencidos que não vão conseguir, vestem a camisola do insucesso e às vezes especializam-se em ser maus, não é? Porque já que não conseguem ser bons, então é melhor assumidamente ser maus.
Portanto, isto não é ou seja, nós na audição de alunos temos trabalhado muito com o projeto Comparte, que tem produzido inclusive documentação muito interessante. Eles têm no site deles um livro que já lançaram, que é o olhar dos alunos sobre a escola. E na primeira vez que apresentaram as suas conclusões, estive eu e então o Secretário de Estado da Cidadania e Igualdade nesta sessão, eu perguntámos, e o próprio projeto é isso que faz, o que é que corre melhor, o que é que corre pior, o que é que é mais importante na escola. E eu ia à espera de ouvir as questões do costume, os trabalhos de casa, o horário, os exames, estas coisas que até nós falamos quando nos juntamos. E sai dali uma conclusão extraordinária, que eles dizem que o mais importante para estarem bem na escola e capazes de aprender é terem pessoas que lhes sorriem. Eu acho que isto é uma mensagem absolutamente fantástica, que é chegar à escola e ter um sorriso. E depois até lhes despedi, e eles agora fizeram este trabalho para densificar o que é isto do papel da relação, o que é este professor que ensina ainda melhor porque os alunos estão numa boa relação com ele. Isto passa também, e é outra dimensão que eu espero que fique, a generalidade dos pais portugueses está morto por devolver os filhos à escola, não é? Porque este período foi de um enorme trabalho para os professores, mas também uma grande dependência face às famílias. No outro dia, uma pessoa que eu conheço dizia, por favor, leva-me os filhos de casa, que é um bocado o estado em que alguns pais estão, e eu dizia assim, mas custa-lhe ter lá 2, imagino que tinha 28 ou 26 todos os dias. E portanto, há aqui esta dimensão de valorização, de uma valorização da sociedade, que de repente se apercebeu que afinal os professores não fazem um trabalho qualquer. E se nós temos esta dimensão de uma evolução muito positiva do sistema educativo português, isto faz-se porque em muitos casos, mesmo muitos casos, se trabalhou muito nesta lógica de ter uma boa relação com cada aluno, haver adultos de referência na escola. E às vezes pensar, mas eu tenho tal problema. Pois é, mas estou imenso tempo no ano letivo, quando quando ganho umas boas semanas no início para estabelecer relação, para conhecer cada um. Portanto, e isto faz-se tão bem presencialmente, porque às vezes é no pequeno olhar, desatento, perdido, triste, que se percebe que o aluno não está connosco, e às vezes basta o tal sorriso, a palavra de incentivo, a valorização das conquistas, não é? Nós temos uma lógica muito de mostrar ao aluno que ele fez mal, não é? Corrigimos o teste, está lá marcado tudo o que ele fez mal. Quando, para muitos destes alunos que só têm menos backup familiar, eles precisam mesmo de ouvir aquilo que fazem bem. Às vezes têm-me perguntado porque é que nós temos o Plano Nacional das Artes, porque é que pomos tanta tónica na educação física, etc. E isto prende-se muito com esta capacidade de levar os alunos a quererem estar na escola. É que para muitos alunos as artes e o desporto são a primeira experiência de sucesso que têm. E essa experiência de sucesso pode ser o tal fator que os leva a voltarem a acreditar em si próprios e a perceber que têm potencial para ter sucesso também noutras áreas do currículo. Mas felizmente, e há estudos que mostram isso, os alunos reportam gostar muito dos professores. Agora é preciso que todos os que estão à volta dos alunos reforcem isso, ou seja, nós temos, obviamente, são 120 mil professores no país, portanto haverá um pouco de tudo, mas temos bons resultados porque temos bons profissionais, e isso significa que
isto é uma mensagem mais para as famílias portuguesas, que se o meu filho chega a casa e ouve falar mal do professor A, do professor B, qualquer coisinha que ele diga, é logo o menino tem razão e o professor não. Estamos a contribuir para que essa relação não se instale como... Eu, como pai, tinha um princípio que era: o professor tem sempre razão, mesmo quando eu achava que não tinha. Mas isso eram coisas entre adultos e resolvíamos. Agora, ter coisas como... Eu lembro também numa reunião de pais em que participei, que alguém dizia, porque eu moro ali num meio pequeno, toda a gente se conhece, com um conflito com o professor, e começa uma série de pais e mães a dizer: meu filho não mente, meu filho não mente. Eu às tantas disse: desculpa lá, fui só eu que menti aos meus pais quando era miúdo, e depois conhecia metade da sala: olha, tu eras uma aldrabona que fiz isso e aquilo. Não é? Portanto, acho que da pandemia levamos a dimensão que se calhar algumas famílias vão perceber melhor, que é aquele pequeno anjo que aparecia ao fim do dia em casa, já com tudo apreendido e cansado e pronto para ir para a cama, quando está no dia a dia e em grupo, pode ser um ser bastante diferente, e por isso isto tem que ser um trabalho de conspiração. João, não resisto aqui a partilhar um comentário do Francisco Esteves, que diz: importar o método de trabalho da Junior Achievement para dentro da sala de aula, no programa A Empresa, contribui bastante para estabelecer relações e enriquecer as aprendizagens, colocando o aluno no centro deste processo. Eu não pedi ao Francisco fazer isto, mas eu sou obrigado a concordar com ele. Mal seria. Portanto, a minha mensagem final para ti, João, além de depois de encerrar esta conversa, é boa sorte nos desafios que vos esperam, que são muitos. Conta, por favor, com a Junior Achievement Portugal, com a Junior Achievement Europa, para continuar a fazer o que tem feito, e nós temos feito nos últimos tempos, como bem sabes, de maior conversa e maior alinhamento, que eu acho que, se correr bem, vamos continuar. Temos aqui muito para fazer ainda pela frente. Conta connosco, está bem? E muito obrigado por estás aqui. Eu agora vou só fazer aqui um encerramento, e eu diria que no encerramento eu posso resumir esta conversa com uma frase simples: empreendedorismo não é uma ciência densa acessível a poucos, é uma atitude e um conjunto de ferramentas que nos podem ajudar a navegar em tempos de incerteza e instabilidade. Obrigado, João, uma vez mais, por estares connosco, pelas partilhas, por aceitares o papel de dirigires os destinos da educação da nação. Foi bom ter-te aqui, espero que tenhas gostado e que tenhas divertido também. Obrigado a todos, até à próxima talk, na qual falarei, como disse, com o Ross Hall, ex-diretor de educação da Ashoka Europe, e que hoje em dia se dedica a tempo inteiro à mudança de sistemas educativos a nível global. Uma tarefa titânica e uma coisa difícil. Uma conversa em inglês, marcada para o próximo dia 3 de julho, sexta-feira, na página de Facebook de Junior Achievement. Sigam a página e a do Instagram também, por favor, sigam as nossas páginas, é importante para nós termos aqui os seguidores ativos, espalhem a mensagem e tragam mais gente, quanto mais melhor. Bom fim de semana a todos, obrigado por estarem aí, João, um grande abraço, um enorme obrigado. Obrigado.